Meus amados irmãos, gratos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na segunda-feira de oração e também de estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A nossa única regra de fé e de conduta aqui nesta terra tão difícil de se viver, mas nós temos a Bíblia, o Espírito Santo, para nos instruir o caminho, e a gente vai andando. Chegamos até aqui, e até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Então, certamente, o Senhor continuará nos ajudando. Se a gente tiver isso aqui, eu estou falando nesses dias, é porque nós devemos evangelizar, tratando alguns assuntos sobre o evangelismo. E entramos na segunda-feira sobre a fé, que se não tiver fé não evangeliza, se não tiver fé não agrada a Deus, e nós concluímos falando sobre a ação da fé. A fé como ação. É viver. A fé não é passivo. Viver a fé não é passivo. Ou seja, nós recebemos uma responsabilidade. Recebemos uma missão. A igreja lembra qual é a missão que recebemos? Os irmãos são bem, assim, educados, né? Qual é a missão da igreja? E de pregar o evangelho. Então, seria assim, resumidamente, evangelizar. É o que está aqui, evangelização. Então, como a fé, ela precisa se agir, então ela não é passiva. Ou seja, se recebemos essa missão, nós temos que executá-la. Nós não podemos estar indiferentes quanto a esta missão que nós recebemos. Ou seja, nós precisamos agir. Tem que ter uma ação. Nós precisamos agir. Agir com convicção, com certeza, sem dúvida. Agir com convicção de que, ou sabendo que Deus age em nosso favor. Se nós queremos que Deus age ao nosso favor, e por que não agir a favor do Evangelho? Que é uma missão para nós. Deus já cumpriu a sua missão, mandou seu filho, já falamos sobre isso. E agora basta nós agir sabendo que Deus é fiel para agir a respeito daqueles que nele confiam. Glória a Deus. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho, eu vou parar um pouquinho. Aqui eu quero, no texto que o pastor Denis leu, está fora aqui do meu esboço, mas eu quero só uma coisa aqui. No capítulo 5, 2 de Filipenses. Aí veja bem, de sorte, o versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá, que sentimento é esse? Que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Era um direito dele, sim ou não? Era direito dele ser igual a Deus. Ele era Deus. Enquanto nós termos esse sentimento, enquanto nós não termos esse sentimento, nós vamos ter dificuldade para servir a Deus. Ou seja, como diz os pregadores, deixa eu melhorar aqui. Se a gente ficar com esse sentimento de grandeza, de superioridade, de saber mais, de ser mais, de ter mais, enquanto houver esse sentimento em nós estamos longe do sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele disse, ele tinha direito, era direito dele, mas ele abriu mão do seu direito. Irmãos, hoje nós vivemos uma situação tão difícil que a gente... Deixa eu virar para cá. Se a gente chamar aqui Valdir de Valdir, ele vai achar ruim. Um exemplo. Eu chamei um dia, irmãos, um irmão de presbítero, ele disse, presbítero não, pastor, eu sou evangelista. Que sentimento está tendo aí, irmão? Eu sou professor, eu sou pastor. Ei, esvazie. Aleluia. Esvaziemos de nós mesmos. Porque quando esvaziarmos de nós mesmos, aí ele vai encher. Aí ele vai encher. Nós vamos ser cheios de Deus, cheios da graça. Parece que a doutrina vai ser aqui hoje. Glória a Deus. Sentimento. Aí ele, e achando na forma de homem, anivelou com os homens, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Os crentes de hoje, os pastores de hoje, está se humilhando, está sendo obediente, não precisa nem chegar à morte, que lá não vai. Por causa de Cristo. Medite nisso aí. A igreja de hoje, irmão, como está? Humilhou, sendo obediente. Os crentes de hoje, irmão. Qual era a missão de Jesus? Qual era a missão de Jesus, irmão? Está no final do versículo que eu li. Morrer. Morrer. Por mim. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Quem ousou? Jesus. Obediente até a morte de cruz. Era a missão de Jesus. Qual é a missão da igreja?
Nós falamos agorinha. Estamos sendo obedientes a essa missão? Hein, pastor Isaí? E nós não vamos morrer, pastor Elias. Porque por pregar o evangelho não morre, não. Pelo contrário, pastor Mendes, pregar o evangelho tem vida. Quem quer viver e viver bem, prega o evangelho. Se a missão de Jesus era pregar o evangelho, ele cumpriu. Então ele não estava ali, ele estava agindo para cumprir a sua missão. Se a missão da igreja é pregar o evangelho, nós estamos agindo como devemos? Então, vamos ao versículo 9. Pelo que Deus, aí agora sim. Irmãos, a gente quer ser sem obedecer? Como é que vai ser? Quando Jesus obedeceu, aí Deus, quando Jesus esvaziou de si mesmo, quando Jesus não teve a ambição de ser igual a Deus, está ali, aí Deus pegou, vem cá, eu vou te exaltar soberanamente e lhe dar um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra. Eu acho que tem gente que não dobra o joelho hoje, mas um dia vai dobrar o joelho. Eu acho que vai ser umas 10 horas de oração de joelho direto. Porque hoje não aguenta nem 10 minutos. 10 não, vai ser muito mais. Isso aqui é Bíblia, irmão. Se nós não cremos na Bíblia, o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, nós precisamos crer na Bíblia, na palavra de Deus. E como eu estava dizendo sobre a fé, ela tem que ser ágil, tem que agir, tem que ter ação. A fé, por meio da fé, nós ouvimos a palavra. E quando ouvimos a palavra, a nossa fé é acrescentada. Que é isso, pastor? Porque Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, ela se desenvolve. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da nossa fé? Não existe um termômetro que mede o tamanho da nossa fé. Agora, como conservar e aumentar a nossa fé? A fé, ela se desenvolve em nós quando nós vamos falar nisso completamente, quando nós ouvimos, quando nós lemos, e quando nós guardemos a palavra. Porque se ela vem pelo ouvir, sim, ela vem pelo ouvir, e quando nós ouvimos a palavra, ela desce ao coração e fica armazenada aqui, guardada. O salmista disse isso no Salmo 119, no versículo 11, no verso 11. Ele guardou. Ou seja, o que ele ouviu, ele não soltou, ele não deixou escapar. Os irmãos estão entendendo? Ele ouviu, mas ele não deixou escapar, ele guardou. Com um propósito. Com um propósito que cada crente, todos nós, temos que fazer diante de Deus. Para não pecar contra o Senhor. Então, quando nós ouvimos, quando nós lemos,
e precisamos ouvir, ler e compreender. Entender o que a Bíblia e os seus ensinamentos estão trazendo para nós. A partir daí, viver de acordo com os seus mandamentos, obedecendo e praticando. Então, eu recebi a palavra, eu guardei. Vamos ver isto em Tiago, no capítulo 1. Sobre o guardar, sobre o praticar e viver a palavra, a se alimentar da palavra. Olha o que ele disse no 22. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu como era. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Glória a Deus. É preciso, meus irmãos, querida igreja, obreiros, a gente seguir e viver de acordo com a Bíblia. Não existem as leis constitucionais, federal, estadual, municipal, que a gente tem que obedecer? Se não obedecer, vai o quê? Preso. Jesus é bom que não prende ninguém, não é isso? Confia. Aí que está, irmão. Ele nos dá a oportunidade. Ele nos dá a oportunidade enquanto é hoje, enquanto é tempo. E a gente vai protelando, a gente vai deixando para depois. A gente diz que é para o outro, e o outro faz, e não é para mim. É para mim. É para nós. Então, quando nós entendemos que esta missão é nossa, que para fazer esta missão eu preciso crer, eu preciso ter fé, porque é um trabalho de fé. Eu preciso ter convicção de que o que eu recebi, eu preciso distribuir, eu preciso dar às pessoas. Eu preciso fazer a obra de Deus. Todos nós já sabemos, mas eu vou dizer de novo, não há problema de repetir, que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça, através da fé. Isso não é mérito meu, nem seu e nem de ninguém. É um presente de Deus. É dom de Deus. A fé tem como objetivo colocar a nossa confiança em Jesus Cristo e no que Ele fez por mim e por nós lá na cruz. Eu preciso colocar esta confiança. Então aí gera fé. E estando certo de que Ele é poderoso para fazer ainda muito mais além daquilo que os meus olhos não veem.
que os nossos olhos não veem. Ele tem poder para fazer muito mais abundantemente além do que nós vimos. Porque Deus age por nós, aleluia, glória a Deus. E nós trabalhamos para Ele não por vista, mas por fé. Glória a Deus. O povo que saiu do Egito andava por vista. Eles viam o mar se abrir, via a água, a barca se tornar doce. Ele via milagres acontecendo, Deus mandar maná. Mas nós não estamos vendo isto, mas nós estamos crendo que Ele é o mesmo, que Ele é todo poderoso. E nós precisamos crer. E a fé é isso, é uma ação de que nós cremos e sabemos que Ele é poderoso para fazer. Eu não estou vendo, mas Ele faz. Eu não estou só palpando, mas Ele é. Se não for assim, a nossa fé é vã. E mediante a fé, mediante o que Ele fez, salvação, aí nós precisamos, pela fé, agir, fazendo a obra de Deus. E não só a obra, vem obras, boas obras. Não é para salvação, mas é fruto do crente que diz: obrigado, Jesus. Eu não merecia, mas o Senhor me salvou. Sou salvo, glória ao Senhor, sou salvo. Vou fazer algo a teu respeito, para que provem ao mundo que o Senhor vive em mim, que eu tenho a salvação, que o teu sacrifício não foi em vão, mas o teu sacrifício transformou a minha vida. Crente transformados. O que é? O quem são? Como que nós devemos fazer para ser cumpridores e praticantes da palavra de Deus? Como é isso, pastor? Como é que nós precisamos fazer, irmão? O que significa ser cumpridores e não somente ouvintes? Irmãos, significa praticar ativamente, viver os ensinamentos bíblicos diariamente. Diariamente. Porque Tiago, no texto que nós lemos, ele adverte que apenas ouvir a palavra de Deus e não praticá-la é discurso enganoso, enganando a si mesmo com falso discurso. Tem gente que tem habilidade, irmãos, na palavra. Tem gente que buscou o conhecimento, tem o conhecimento, é bom ter o conhecimento. Mas tem que misturar isso com humildade, com graça, com a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então não adianta ter o discurso bonito. Paulo está dizendo aqui, você tem que viver isso aí. Tiago está dizendo. Você tem que praticar isso aí. Nessa analogia do espelho que diz aqui, ele diz, quando a Bíblia compara quem apenas ouve e não pratica. Tem gente que ouve e não pratica? Tem, mano. Tem, pastor. Aqui não tem, não. Aí ele faz essa analogia, que ouve e não pratica, ele fala, como o espelho. Ele não pratica, alguém que vê o seu rosto no espelho. Hoje o povo olha muito no espelho, está dando umas ruguinhas aqui, tem que tirar aqui, isso aqui, aqui. Está vendo o rosto natural.
Mas logo, quando se afasta, esquece da sua aparência. Praticar a palavra de Deus, irmãos, é agir com base no espelho da palavra de Deus revelada aos homens. Quando você lê a Bíblia, ela começa a lhe mostrar. Aleluia. Eu conheço gente que tem medo de ler a Bíblia, porque a Bíblia mostra todas as rugas, todos os defeitos, mostra tudinho. Mas o maior cirurgião que faz essa cirurgia desse negócio aí é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque quando você vê na palavra e diz, olha, terra, está errado, o que você está fazendo não está certo, o que você precisa consertar, aí você vai consertando, daqui a pouco você olha no espelho e diz, está de acordo com a palavra de Deus. Já fez a prática, já fez a cirurgia, já tirou aquilo que não lhe servia. Aleluia, porque tem muita gente carregando coisa que não serve, tem muita gente carregando coisinhas que só lhe atrapalham na caminhada. Deixa isso para trás, carregue aquilo que lhe dá graça, que lhe dá força, que lhe dá a presença do Espírito Santo de Deus. Aí tem gente que é tanta bagagem, irmãos, tanta coisinha daqui, impede de caminhar, muita coisa impede de caminhar. Jesus Cristo já derrubou o fardo pesado, agora é leve, é suave. Agora tem que corrigir, andar de acordo. Paraíba e Campina Grande. Ah, mas é a igreja dos antigos, é uma igreja muito rígida. Aqui não tem nada de rigidez, aqui está dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Jesus sede santo como eu sou santo. Todo o vosso corpo, alma, espírito seja plenamente conservado, irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. Por que crente aqui e lá fora não é? Porque lá fora, irmão, tem lugar que o povo não chama as pessoas de crente. Porque é um desmantelo, irmão. É um desmantelo no falar, no comportar, no comprar e não pagar, no vestir, no tem tudo. É desmantelo total. E o povo sabe, o povo culpa, sabe quem, irmão? Culpa o pastor. Pobre do pastor, viu? Irmãos, aquele que está em pé, cuide. Pastor está aqui orando por você, pastor está aqui trazendo a palavra, o pastor quer ver você santo, pastor quer ver você cheio da graça, pastor, a Bíblia, Jesus quer você assim, mas por que lá fora você é diferente, irmão? Aí, quando se convoca para uma ação, não posso, está gelado, irmão. Não posso. Estou doente, estou cansado, vou viajar, estou com preguiça, estou não sei o quê, não sei o quê. Quando Jesus vai levar, quando Jesus vir com a tua bênção, você vai dizer, Jesus, o Espírito Santo será que vai dizer, esse preguiçoso não merece não, viu? É porque Jesus é bom demais, viu, irmão? É bom demais.
verdadeiramente. Ou seja, viver, cumprir, tem que viver a mesma coisa. A sua conduta não pode mudar, irmão. Eu tenho uma vontade tão grande de abraçar, de ser mais crente, irmão. Você não tem, não? Quem é que tem vontade de ser mais crente aqui comigo? O que é que precisa, irmão? O que é que precisa? A verdadeira prática gera uma vida de amor, perdão, humildade e justiça alinhada com os propósitos de Deus. Amor, perdão, humildade, justiça. Glória a Deus. Boas obras, aquelas que as pessoas vejam, Mateus 5:16. Assim resplandeça. O que é que tem que fazer? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Na igreja, sim. Aonde você estiver, sim. É assim ou não é, irmão? Aí alguém disse, fulano era assembleiano, mas agora está tão diferente. Será que é a assembleia que mudou? E outra coisa, irmãos, tem gente que sai daqui, a primeira coisa que, quando chega no outro lugar, faz tudo o que diz, lá não podia fazer, agora sou livre. É nada, é escravo. É assim ou não é, irmão? Tem gente que sai aqui só para nós escutar. Tem gente que sai da igreja, irmão, quando chega lá fora, se peteca todo. É ou não é? Parece que é fazer desaforo a gente. Ó, tô nem aí para tu. Você tá? Irmãos, é assim, irmão. Me ajude, Jesus. As obras, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Andando na rua, pelo seu bom porte, você está glorificando a Deus. As pessoas estão vendo Deus em você. As pessoas estão vendo Deus em mim pela minha conduta, pelo que eu faço, pelo que eu falo, das minhas ações. Linguagem sã. Nós sabemos que obras não salvam, mas nós sabemos que obra é fruto de quem é salvo. O fruto do Espírito, por exemplo. Viver de maneira a refletir o caráter de Cristo, o que inclui amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. A gente tem que viver isso aqui. Tem ou não, irmão? Se não viver isso aqui, nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo alguma coisa, mas enganando a nós mesmos. Olha que negócio difícil, irmão. Amor, ações práticas de serviço ao próximo, a Deus e ao próximo. Ações práticas. Quais são as ações práticas? Porque, irmão, se todos fizerem o que devemos fazer, se todos fizerem o que devemos fazer, a gente estava, olha, muito na frente. É verdade ou não é? Tínhamos feito muito mais por Campina Grande. Nós teríamos muito mais pessoas que tinham chegado ao conhecimento de Cristo. Mas nós nos recuamos, nos negamos. Esse aqui é o momento nosso de estar aqui, de cantar, de ler a Bíblia, de orar. Mas tem aquele momento da gente ir lá, para dizer às pessoas que assim como nós somos salvos, elas podem ser também quando confessarem a Jesus. Amor fraternal, generosidade com os necessitados e ajuda mútua, não apenas palavras. Tiago falou isso no capítulo 2. A Bíblia afirma que fomos criados para as boas obras. Efésios 2:10, olha que lindo isso aqui, irmãos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou para que andássemos nelas. Isso inclui cumprimento da vontade de Deus diariamente na nossa vida. Agir em conformidade com os mandamentos de Deus, sendo praticantes da palavra e não somente ouvintes. Abandonar a prática errada ou as práticas erradas, mentiras, desculpas. Na leitura oficial, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Ainda é uma coisa que ainda há no nosso meio, irmão. Murmuração e contendas. Às vezes, você não fala, mas o seu semblante diz, sua ação, sua atitude diz, e quem entende, entende. A gente vê muito crente moribundo, com raiva. Vê, irmãos, por causa de uma coisa tão simples, por causa de uma falta de uma atençãozinha que às vezes não se pode dar, por falta de uma visita, por falta de não ter reconduzido ao cargo, ou não ter entrado lá. Tem crente que adoece, irmão. Tem crente que sai da igreja, irmão, ó, vai para outra e ir lá. Que qualidade, irmãos, que qualidade de crente é esses que Jesus quer contar com a gente para enfrentar, para expulsar demônios, para impor as mãos sobre os enfermos, para visitar doentes, para ir levar a palavra, pregar o evangelho de poder,
para dizer como Paulo disse, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Quando Paulo estava dizendo que o Evangelho é poder de Deus, ele está dizendo, porque o Evangelho está em mim. Quando o Evangelho está em mim, que é poder de Deus, ele está dizendo, eu tenho poder também, dado por Deus. Deus me deu poder para pregar o Evangelho, levar a palavra. Ele diz, eis que eu vos dou poder. Nós estamos no fim, irmãos. A gente precisa acordar e despertar, porque estamos no fim. Não há mais tempo de ser crente social, de ser crente nominal. Eu vou para a igreja assim como um culto na sociedade. Eu faço parte, mas não tem muita convicção, não. O pastor está falando de agora que Jesus voltar. Tem tanto tempo que se fala que Jesus vai voltar. Eu acho que não vai voltar mais, não. E outros dizem, olha, Jesus vai voltar e você vai para o céu. Ele diz, misericórdia. É sério, meus amados e minhas amadas irmãs. Então, nós precisamos fazer a obra do Senhor, como diz aqui. Somos feitura sua, criado em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agir em conformidade com os mandamentos de Deus, sendo praticantes da palavra e não somente ouvintes esquecidos. Abandonar as práticas erradas, mentira, roubo, vícios, imoralidade. Abandonar isso, irmão. Senão não estão praticando a palavra. Crente já abandonou a mentira. Crente não mente. Por que vocês estão me olhando? Será que mente? Será que eu estou mentindo aqui? Se eu estou dizendo que crente não mente, será que eu estou mentindo? Aí complica, irmão. Olha como é que é o negócio. Se eu estou dizendo que crente não mente e crente mente, quem está mentindo sou eu. Então eu vou fazer o seguinte, mas crente verdadeiro não mente. Porque tem os crentes que mentem. Mas a palavra está nos chamando hoje e sempre a corrigir os nossos erros. A corrigir os nossos erros. E Paulo disse isso, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. O que prostituía, não prostitui mais. É a palavra que está chamando a gente para a cirurgia, para o conserto, para o ajuste. E quando ajustado, aleluia, aí você vai ver o que Deus vai fazer na minha, na tua vida, nas nossas vidas, na igreja, na comunidade, na cidade onde estamos trabalhando. Aleluia. Precisamos abandonar essas coisas. Produzir obras que demonstram honestidade, verdade, fidelidade. Nós precisamos produzir estas obras. E o que já lemos, Gálatas 5, 22, 23. Irmãos, nós falamos que ouvir a palavra vem de fé. Nós precisamos trabalhar a fé, porque quando temos a fé, nós fazemos pela fé. Se não faz pela fé, é pecado. Apocalipse 1 e 3 diz aqui, sobre 3 coisas: ler, ouvir e guardar. Muito bem, ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia
e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A gente crê nisso aqui, irmão? A gente está crendo, pastor Evanildo, que o tempo está próximo? Aí, aqui é a primeira bem-aventurança. Estão 7 bem-aventuranças na Bíblia. Essa é a primeira. Aí ele diz: bem-aventurado o que lê. Todo crente tem Bíblia, e mais de uma. Você está lendo a Bíblia? Como é que está lendo a Bíblia? Você está entendendo o que lê? Ou está igual o eunuco lá da rainha de Candace? Quando Filipe aproximou da carruagem, o mordomo estava lendo. Lendo no profeta Isaías. O Filipe disse: você está entendendo o que lê? Disse: como é que eu entendo se não tem ninguém que me explica? Porque às vezes, irmãos, tem gente que lê, mas não entende. Mas é fácil, tem alguém que lhe explica. Nunca lê a Bíblia sem um momento de oração, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Ele vai chegar na hora, assim, ó. Mais rápido que o delivery. Mais rápido que o zap. Se eu vou ler a Bíblia, me faça entender. Irmãos, eu conheço gente, crente, que aprendeu a ler na Bíblia. E quando você escuta ele, irmãos, é uma afinidade, é um doutor. É assim ou não é, irmão? Eu ainda ontem estava falando com minha esposa sobre no último momento que eu estive com meu sogro, lá em Minas Gerais. Ele não teve essa oportunidade de ir para uma faculdade e ter esses altos estudos. Mas ele estudava a Bíblia. E ele me mostrou assim, bem grande, assim, um monte de esboço que ele estudava e fazia. E ele me deu uma aula de Bíblia. Entende escatologia, entende tudo. E às vezes a gente, irmãos, vai para o curso, faz teologia, faz um bocado de dia e não entende nada, porque não tem a graça, irmão. Não tem o Espírito, só tem a letra. O que a letra faz, pastor Tadeu? Tem que ter óleo, irmão. Tem que ter graça, irmão. Tem que ter a presença dEle. Tem que ter vida com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então lê. Bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado o que ouvem as palavras da profecia desse livro e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. O que é que está escrito aqui? A nosso respeito. Tem alguma coisa escrita a nosso respeito? Cita aí, pastores, alguma delas. O que é que a Bíblia diz a nosso respeito? Não esqueceram, foi? De cá. Eu tenho que ser santo. Eu tenho que parecer Jesus. Eu tenho que ter uma vida de justiça e de amor. Acabei de dizer ali, tudo. A Bíblia não fala isso a respeito de nós? Eu tenho que amar o próximo, tenho que amar a Deus. Tenho que amar o pastor Ricardo como a mim mesmo. É assim, pastor Ricardo, está escrito? Na Bíblia do Senhor está assim? Então o Senhor tem que me amar como eu amo o Senhor e como o Senhor ama o Senhor mesmo. E a gente vai se amando e Deus está no meio.
E muito mais que a Bíblia fala a nosso respeito, irmão. A Bíblia só fala a respeito de nós. Principalmente nessa presente dispensação, que nós aceitamos a graça. Terá outros para outros diretamente, mas para nós hoje, que éramos gentios, mas hoje somos povo. Quem é povo? Povo e povo de Deus. Então a Bíblia está falando hoje diretamente para nós. E o Espírito Santo está dizendo: olha, presta atenção. Olha, não faça isso. Vocês já ouviram a voz do Espírito Santo? Às vezes você vai fazer uma coisa, o Espírito Santo diz bem alto: não faça isso. Aí, mas você não escuta por aqui não. Você escuta pelo teu espírito, da tua alma. Você escuta. E às vezes você escuta também aqui, porque eu já escutei muitas vezes o Senhor falar comigo. Mas consciência, isso aqui. Ei, isso aí não, isso você é crente. Ei, tu lembra daquela conta que você não pagou? Tu é crente. Tu lembra daquela palavra, aquele palavrão que você disse lá no seu trabalho? Porque tu é crente. Aí você tem que ir lá e pedir perdão. E tem que ir lá e pagar a conta. Tem que ir lá e reconciliar. Porque a Bíblia diz o seguinte, irmão. A Bíblia é tão perfeita. Pastor Severino me ofendeu. Um exemplo, não ofendeu não. Ele me ofendeu e eu não gostei. E eu não gostei, eu não quero mais conversa com o pastor Severino. Eu vou para o culto, mas não quero nem sentar perto dele. Misericórdia, é só uma comparação aqui. Jazinha a gente apaga. Aí eu vou para o culto, eu venho para o culto. E aqui eu estou adorando, estou fazendo, estou tomando ceia. Mas eu sei que foi ele que me ofendeu. E ele não vem pedir perdão, também não vou. Eu não vou. Ei, está errado. O que a Bíblia diz? Se você vir para o culto, você vir para adorar, se você vir trazer o seu sacrifício e souber que alguém que tem uma coisa contra você, você vai a ele. Você vai a ele, mas tem quem diz: eu não peço perdão, eu não sou culpado, não foi eu. A gente é culpado de tudo, irmão. Acabou já, não tem nada comigo não, está tudo em paz. Mas é assim, um exemplo, irmão. Às vezes a gente feriu alguém, ou alguém feriu a gente. Alguém feriu a gente. Quando alguém fere a gente fica todo cheio de coisa. Eu não tenho culpa, foi ele que me feriu, foi ele que falou, foi ele que tem que pedir perdão. Tu está se enganando a si mesmo. Isso aqui, discurso enganoso, a Bíblia diz. Para praticar, você vai lá na irmã que lhe feriu, aí vai lá e diz: irmã, me perdoe. Não, mas foi eu que lhe feri, mas eu estou pedindo perdão. Aí ela vai e pede perdão também. Se ela dizer: não, eu não te perdoo, o problema é dela. É assim ou não, irmão? Se possível, tem de paz com todos, mas o que depender de nós temos que ter. Mas às vezes, irmão, olha, de sorte que temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqueles camaradas lá que fizeram tudo aquilo com Jesus lá, fizeram depois, no final, Jesus: Pai, perdoa eles. Será que ainda estamos tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? João 5:39, examinai as Escrituras. O que lê? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não espera somente a pregação, não. Não espera somente o dirigente, não. Não espera somente o culto de doutrina, não. Examine as Escrituras. Então, o que lê? O que ouve? O que ouve? Já está lá em Tiago 1, que nós já lemos, que ouve e não pratica. Mas Jesus disse em Lucas 11:28, mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guarda. Aquilo que é precioso a gente não guarda no lugar muito seguro? Muito seguro? Tem gente que tem cofre. Mano, essa linda deve ter um bocado lá.
para guardar as coisas mais preciosas que tem. Com chave. Guarda a palavra, porque ela é a coisa mais preciosa que nós temos. Coloca a chave para que ninguém venha tomar aquilo que Deus nos deu. Que guarda. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Glória a Deus. Não são pesados. Se vós, está lá em João, Jesus disse 14,15, se vós me amais, guardai os meus mandamentos. É simples, né, o ensinamento de Jesus. Você ama Jesus? Ama. Então, guarda os meus mandamentos. E aí, João disse ainda lá nas cartas, se alguém disser que me ama e aborrece seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Está difícil, não está, irmão, viver assim, não? Ou dá para ver? Como ser um praticante da palavra de Deus envolve transformação, ou transformar o que nós estamos ouvindo, os ensinamentos bíblicos, em ações diárias. Aí o pregador diz, você não pegou, deixa eu dizer aqui. Deixa eu dizer. Então, como ser um praticante da palavra de Deus? Ou seja, envolve transformar a palavra que nós estamos ouvindo, a palavra bíblica, em ação. O que a palavra está dizendo? O que nós devemos fazer? Então, a gente fazer aquilo que a palavra está dizendo. Indo além de apenas ouvir ou ler. Aí vem a prática, viver. Quem pratica é forte, é resistente. Todas as coisas que vier, todos esses lixo que vem, o praticante da palavra é forte. Porque ele está baseado na fé. E aí Jesus contou a parábola do que ouve e pratica. Eu vou comparar com o homem prudente. Então, vamos transformar a Bíblia em ação na nossa vida? Tem como fazer isso? É exatamente o que precisamos fazer. Então é o seguinte, quem pratica boas obras, anuncia também as boas novas. Porque boas novas também são boas obras. Então qual é a nossa proposta? O projeto, o envolvimento da igreja nesse ano. Anunciar as boas novas. Vamos ficar em pé, todo mundo. Quem pratica boas obras, anuncia as boas novas. Porque boas novas também são boas obras. Dá para transformar a palavra em ação, irmãos, ou somente ouvir? Agir de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Não é difícil, dá para fazer, com um esforçozinho a mais. Esforcemo-nos e vivemos de acordo com a palavra de Deus. Guarda aquilo que nós ouvimos aqui, coloca no lugar mais precioso da sua vida, para que seja útil na sua e na nossa caminhada.